Olá, meus irmãos, uma boa noite a cada um de vocês. Estamos aqui hoje para prosseguir a nossa leitura diária da Palavra de Deus, amém? Hoje continuaremos aqui no livro de Salmos. Iremos ler Salmos do capítulo 102 ao capítulo 108. Como sempre, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado, que tem seguido essa jornada, esse projeto, amém? Não se esqueça de compartilhar os vídeos, curtir os vídeos e comente aí, deixe seu comentário de fé, deixe um amém aí no vídeo, para incentivar também as outras pessoas a estarem aqui cumprindo esse propósito, amém? Como sempre, vamos orar antes da nossa leitura. Convido você a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos orar e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Pai amado, Pai querido, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para lermos esta palavra maravilhosa, Pai. Esta palavra que tem tanto nos transformado, nos edificado a cada dia, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Pai amado, nos dar entendimento, discernimento desta palavra nesta noite. Meu Deus, nós te damos liberdade para que o Senhor venha agir na nossa vida, Senhor. Que a Tua vontade, ó Pai, seja soberana neste dia na nossa vida. Não só nesse dia, Pai, mas todos os dias da nossa vida. Todos os dias que possamos, ó Pai amado, fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Então nós entregamos esse momento em Tuas mãos. Esteja presente conosco, ó Pai. Que possamos neste momento sentir a Tua presença. Que possamos, ó Pai, ser edificados. Aqueles irmãos, ó Pai, que entraram neste vídeo triste, que venham, ó Pai, sentir a alegria no coração agora, a alegria que vem do alto, a paz, meu Deus, que excede todo entendimento, que eles venham receber agora em nome de Jesus. Aleluia. Aqueles irmãos que estão enfermos, que venham ser curados neste momento em nome de Jesus, ó Pai. Pois a oração não tem distância, ela alcança o infinito, pois o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Então alcança essas pessoas, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Faz um milagre àqueles que necessitam de um milagre, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Se você crê, diga um amém aí, meu irmão. Vamos lá, Salmo 102. Oração de um homem aflito. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam o meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são a minha comida e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegaste e me jogaste fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer. Vou secando como um capim. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor. Todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a castigar Jerusalém, Ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo nas alturas o Senhor olhou. Do céu Ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso o Senhor Deus será louvado em Jerusalém, e a sua fama será anunciada ali. Quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo,
Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Hino à bondade de Deus, capítulo 103. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misterioso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas e todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Canção de louvor ao Criador, capítulo 104. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz, estende os céus como se fossem uma barraca, e constróis a tua casa sobre as águas lá de cima. Usas as nuvens como o teu carro de guerra, e voas nas asas do vento. Fazes com que os ventos sejam os teus mensageiros, e com que os relâmpagos sejam os teus servidores. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Cobriste a terra com o oceano profundo, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparaste para elas. Tu puseste um limite para as águas, a fim de que não cobrissem de novo a terra. Tu fazes surgir nascentes nos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens, com ela os jumentos selvagens matam a sede. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias chuvas para os montes,
e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra, e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Ali os pássaros fazem os seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas e as lebres se escondem nos rochedos. Tu fizeste a lua para marcar os meses, o sol sabe a hora de se pôr. Tu fizeste a noite e todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dás a comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Aleluias. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluias. É do Senhor que vem a nossa alegria, pois essa alegria, ela não tem fim. Essa alegria que vem do Senhor, ela é eterna. Amém? Oh, aleluias. Deus e o seu povo, capítulo 105. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor. Amém, irmãos? Aqui é o nosso papel, é falar de Deus. Falar de Deus não é difícil, irmãos. Falar de Deus é fácil. Falar das grandezas de Deus é fácil. E a gente tem que ter orgulho das coisas que o Santo Deus tem feito na nossa vida. Amém? Então, isso que o salmista está falando para nós. Fale de Deus para alguém. Fale de Jesus para alguém. Não é difícil você falar para alguém. Falar de Deus é a coisa mais fácil que tem. Basta você ler a Bíblia. Aleluias. E o Evangelho é simples, irmãos. É a gente que dificulta às vezes. Mas a palavra de Deus, ela é simples. Jesus foi simples. Amém? Então fale de Deus para alguém. Fale da grandeza de Deus. Fale das coisas maravilhosas que Ele tem feito na sua vida, na sua família. Te dando saúde, te dando paz. Nunca deixando faltar nada na tua mesa. A tua mesa está sempre aí em abundância. Aleluia, irmãos. Então fale de Deus para alguém. Fale alguma coisa para alguém. Leve alegria para alguém. Anuncie o Evangelho para alguém. Anuncie a palavra de Deus para alguém. A palavra de Deus significa boas novas, boas notícias, notícias de salvação, notícias de transformação. Amém? Notícias de renúncia. Ensine as pessoas algo de Deus. Não fique parado aí na sua casa. Vai e prega o Evangelho para alguém. Amém? Aleluias. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor.
Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e a promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém o maltratasse, e para protegê-los avisou reis. Ele disse: não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra, para governar o país inteiro. José recebeu o poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs, que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem e moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios, matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão, bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim Deus tirou do Egito o seu povo escolhido, e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia! A bondade de Deus para com Israel. Capítulo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo e quando o libertares. E quando o libertastes, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo
progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado o seu amor por eles. E eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas para mostrar o seu grande poder, ele os salvou, como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã. Abirão e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas, porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas, se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor, para adorar o Deus Baal, e eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações eles fizeram com que Deus ficasse irado, e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado, e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias, e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifícios aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos, e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus os livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra.
Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém. Aleluia. Louvor a Deus pela sua bondade. Capítulo 107. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos, e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede, e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Aleluia. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados. Caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade, e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam, porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir, louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Oh, glórias! Oração pela vitória, capítulo 108.
O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde o meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom como um sinal de que este país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Aleluia. É só com Ele que venceremos. Aleluia, irmãos. Essa foi a leitura de hoje. Aqui a gente viu um pouco, no capítulo, se eu não me engano, 105, falando das maravilhas que Deus fez depois que tirou ali o povo do Egito, usando o teu servo Moisés. Irmãos, tanta grandeza esse povo presenciou com seus próprios olhos e sempre murmurava contra Deus, o Senhor. Um povo murmurador. Por isso que daqueles que saíram do Egito, só entrou Josué e Calebe. O resto que entrou era tudo filhos dos que saíram do Egito. Nenhum daquele povo que pisou no Egito, que saiu de lá escravizado, não entrou na terra prometida por conta de murmuração. Eu costumo falar o seguinte, irmãos, murmuração é oração para o diabo. Quem murmura, quem reclama, irmãos, não colhe coisas boas. Então temos que aprender a agradecer. E temos que aprender a agradecer a Deus por tudo, pela misericórdia que Ele tem por nós. Porque se Ele não tivesse misericórdia, se Ele não tivesse um amor tão grande por nós, nós já estaremos destruídos. Porque a gente vê um povo que sempre se desviava dos caminhos de Deus. Sempre largava de adorar a Deus para adorar falsos deuses. Veja que quando Moisés saiu, ficou 40 dias no monte. O povo ali começou a adorar a Deus, fez um bezerro ali de ouro e começou a adorar esse bezerro no lugar de Deus. Porque o Deus deles não era o Deus dos céus. O Deus deles era Moisés. Eles estavam firmados no homem. Então quando Moisés subiu aquele monte, ficou 40 dias ali naquele monte, eles pensaram, Moisés morreu, Moisés não volta mais. Vamos fazer para nós agora um ídolo, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar a ele. Mas eles sabiam, irmãos, que era Deus o único Deus. Eles sabiam que não foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito, que abriu o mar vermelho, que de dia colocava uma nuvem sobre eles para que não pegassem sol, que à noite colocava uma coluna de fogo para eles não sentirem frio e guiava eles pelo caminho a seguir. O povo no deserto, irmãos, eles não andavam perdidos. Deus estava sempre guiando eles. Moisés era apenas um intermediário que Deus usava ali para falar com o seu povo. E eles presenciavam isso com seus olhos, mas eles não queriam reconhecer isso. Por isso fizeram um bezerro de ouro ali, começaram a adorar, e Deus se irou com esse povo. E muitas das vezes, para sempre, Deus sempre abençoando ali, desde que eles conquistaram a terra prometida, depois que Moisés morreu, Josué morreu, começaram a adorar outros deuses novamente, e Deus sempre livrando esse povo, Deus sempre perdoando, Deus sempre teve misericórdia do povo. Por quê? Porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus fez uma aliança com Abraão que abençoaria todas as famílias da terra.
Então, meus irmãos, é por conta dessas alianças que Deus nunca quebra, porque a aliança, quando quebra, só quebra da nossa parte. Porque a aliança que Deus faz, ela nunca é quebrada, irmãos. E quando a gente quebra essa aliança, a gente tem as colheitas. A gente vê aqui muitas horas aqui Deus falando, e Deus se irou com o povo, e Deus se irou, e Deus se irou. E hoje a sociedade, esses falsos crentes aí, esses modinhas, ficam falando que Deus é só amor. Ai, Deus é só amor. Esses evangélicos são chatos. Ai, Deus é só amor. É só amor, irmãos. Não toma cuidado não, não anda na linha não anda segundo a palavra de Deus não, para você ver. Se Deus não nos castiga, se Deus não se ira conosco, porque é a Bíblia que fala, não são palavras da minha boca, a gente acabou de ler aqui, irou-se Deus, e Deus irou com o povo, e permitia que o povo sofresse, e lançava doenças sobre o povo. Então é isso, irmão, seja obediente. Porque através da desobediência de alguns homens, muitos pagavam por isso. Então você que está aí na frente da sua família, seja obediente para que a sua família não pague pela sua desobediência. Principalmente você que é casado e você marido. Você tem que ser o pilar espiritual da tua casa. Você tem que ser exemplo para os seus filhos. Amém? Porque senão através da sua desobediência, a sua família pode pagar também. Então seja exemplo para os seus filhos. A palavra de Deus nos diz que se ensinarmos os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar, eles nunca se desviarão deles. É isso que a palavra nos diz em Provérbios. Então, irmãos, a gente tem que ser o pilar espiritual da nossa casa. Nós que somos maridos, nós que guiamos a nossa família. Busque a Deus. Você tem que ser o que mais busca a Deus na sua casa. Amém? Então essa foi a leitura de hoje. A gente recapitulou aqui um pouco das coisas que o povo de Israel presenciou, que saiu do Egito e viu muitas coisas maravilhosas, e mesmo assim sempre se desviavam do caminho do Senhor. Sempre, irmãos? Sempre saíam da visão, sempre saíam, perdiam o foco de Deus. E nós não podemos ser assim. Que isso sirva de exemplo para nós não andarmos nesses caminhos errados. Sempre adorarmos somente a Deus e nunca murmurarmos. Não fique lembrando do que está faltando. Agradeça pelo que você tem na mão. Amém? Porque muitas das vezes a gente fica só lembrando, está faltando isso, está faltando aquilo. Irmãos, aprenda a olhar para aquilo que você tem, pela saúde que você tem. Eu não tenho carro, mas você tem uma bicicleta. Eu não tenho uma bicicleta, você tem 2 pernas e 2 pés para você andar. Tem gente que não consegue nem andar. Amém? Então é essa a palavra de hoje. Sempre agradeça a Deus. Gratidão a Deus por todas as coisas. Gratidão a Deus. Eu encerro essa leitura de hoje com essa palavra. Gratidão a Deus, o nosso único Deus. Um forte abraço. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais.